Algo bem importante para ser dito hoje em dia é sobre a comparação. Com a facilidade que temos de estarmos acessando o tempo todo as redes sociais e com conteúdos cada vez mais rápidos, você vai girando aquela tela e você fica ali hipnotizado naquilo e olhando muitas horas do dia aquela rede social ou aquelas redes sociais. E isso é algo que, para nós, público, dependendo da forma que é utilizado, é uma perda. Por quê? Eu percebo isso com minhas clientes constantemente, trazendo a questão da comparação. Então, se esse é um tema que mexe com você, que toca você em algum ponto, fica comigo até o finalzinho do vídeo que você vai entender e talvez começar a lidar com isso de uma forma um pouco mais que traga ganhos para você, não somente perdas. Quando a gente se compara demais, principalmente com coisas que nós não sabemos se é verdade ou não, porque quando estamos ali nas redes sociais, as pessoas elas estão postando situações da própria vida que são situações que elas querem mostrar. Normalmente são situações de ganhos, de viagens, de alegria. Ninguém mostra o bastidor daquilo. Então, nós, enquanto espectadores ali da vida do outro, nós estamos olhando o palco do outro, mas comparando com os nossos bastidores, que os nossos bastidores é a vida real. Então, assim, ninguém chega ali na internet e vai postar ou uma dívida ou algo que precisa resolver e não está conseguindo. Algumas pessoas fazem isso, mas são muito poucas. Então, assim, normalmente as pessoas elas tendem a postar coisas que são momentos bons. E a gente, muitas vezes, está num momento que nossa vida não está tão legal. Pode ser que o relacionamento não esteja bom, pode ser que as finanças não estejam boas da forma que gostaríamos, ou pode ser que é, tá havendo desavenças na sua casa, e aí você olha para tudo aquilo que está passando ali na tua frente, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo realizando, e você vai se deprimindo. Mas você vai se deprimindo com uma realidade que você não sabe nem se é verdade, se ela é verdadeira. Só que dentro de você aquilo traz consequências desastrosas, porque você vai começando a gravar dentro de você que você não é capaz, que você não pode, que você nunca vai conseguir. O que é muito comum também é um olhar para nossa aparência, para nossa forma física com reprovação, como se o que somos não está adequado, porque aquilo que a gente vê como um formato perfeito de corpo, de cabelo, ou de vestimenta, se aquilo fosse a realidade e a única coisa que fosse bem vista. Então, tudo isso está sendo impregnado no nosso inconsciente, e quanto mais a gente acessa e mais traz uma carga emocional para dentro, mais aquilo vai se tornando uma referência de que nós não estamos adequados. E isso vai trazendo um desconforto, desconforto e um desconforto até que você deprime. Porque você olha para o seu entorno e está tudo caindo. E você olha para aquele mundo fictício, tá tudo perfeito. Você se sente, você olha para você e você fala: por que que eu não mereço? Por que que comigo não pode? Por que que não acontece comigo? Então, essas informações rápidas o tempo todo, como nunca existiu, e cada vez mais seguindo um padrão de vídeo, um padrão do que você vai mostrar naquele vídeo, um padrão do que você vai vender naquele vídeo, um padrão.
as pessoas elas estão se tornando condicionadas àquilo. E isso traz um estrago emocional para a pessoa que se fragiliza. E se isso acontece com você, não pense que é só com você, é com milhões de pessoas. Milhões de pessoas que eu já ouvi centenas de pessoas falarem, por que comigo não? Olha isso, olha aquilo, eu vi aquilo outro, se comparando o tempo todo, até que muitas das minhas pacientes fizeram o quê? Pararam de ver rede social por um tempo. Para a própria saúde mental. Então, assim, primeiro ponto é entender que cada ser é único. Cada ser é um ser individual, único, que provém do todo, da energia primordial, do todo. Então é mais ou menos assim, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês um desenho que eu até fiz para uma paciente minha, tá? Vamos ver se dá para você perceber aqui. Olha, isso aqui é o vácuo quântico, a energia primordial, certo? Essa energia primordial aqui se tornou uma partícula que se tornou você. Você é uma partícula divina do vácuo quântico, da energia primordial. Esse pontinho aqui, ó, essa partícula se tornou esse ser aqui. Essa outra partículazinha aqui se tornou esse ser. Essa outra se tornou esse ser. Todos aqui tem todos os seres, tudo que existe, tudo que existe, tudo que há. Então nós somos aqui, ó, a consciência se expressando numa forma humana. Então qual a diferença desse para esse, para esse, para esse? Nenhuma. Não existe diferença. A diferença é o que nós pensamos, é o que está dentro da gente, é como a gente acessa essa fonte primordial. Então, nós, enquanto físico, enquanto humanos, temos essa ilusão de solidez de ver um corpo físico, mas aqui é tudo espaço. Não existe a parede, não existe o meu corpo, não existe o seu corpo, não existe esse celular, é tudo um espaço interligado. Só que como nós temos essa ilusão de realidade? Porque lá naquela energia primordial, a frequência ela é muito rápida, muito rápida. E quando ela se torna uma partícula, ela se torna um pouco mais lenta, ela se torna mais densa. Então nós temos essa ilusão de solidez. Então, assim, nós somos consciência, nós somos aquele pontinho que se originou daquela energia primordial e estamos experienciando essa vivência humana. Então, da mesma forma que eu tenho uma experiência, você tem uma experiência, o outro tem, o outro tem, o outro tem, nós temos toda a capacidade do mundo de ter qualquer coisa. Porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Somos uma partícula do Criador, se experienciando nessa experiência humana. Então a gente tem o potencial de criar qualquer coisa. Só que quando a gente nasce, né, que vem o ego, tem até um outro videozinho que explica, eu vou colocar aqui depois o cardzinho para vocês acessarem se quiser dar uma olhada, mas nós temos o ego, que ele é o segurança, que ele é a nossa cápsula desse corpo, desse físico, e que ele nos protege, né, dos possíveis perigos, porque nós temos um condicionamento que vem de sobrevivência, nós precisamos sobreviver. Então o ego está o tempo todo alerta, se comunicando com o nosso inconsciente, que é o banco de dados que vai se formando desde que a gente está na barriga da nossa mãe, que vai guardando ali todas as informações carregadas de energia, de emoção, tá tudo ali armazenado, guardado. E o ego ele se comunica diretamente com o inconsciente. Então, quando existe algo que para o ego é um alerta, então ele vai acionar automaticamente o banco de dados do inconsciente e vai te trazer uma energia de desconforto. Nossa, isso é muito ruim. Então, quando você começa a olhar fora de você, naquelas coisas que você está vendo e se comparando,
que é algo muito diferente da tua realidade, o teu ego ele vai sinalizar como algo muito ruim, porque é fora do contexto do que você está vivenciando. O ego ele precisa se manter dentro da zona de conforto para que ele se sinta útil, ele sinta que ele está mantendo a sobrevivência, tanto dele quanto nós, do físico. Então, assim, é você começar a entender que o ego e o inconsciente, a nossa mente e os pensamentos, quando eles estão voltados só para a realidade, eles têm essa dinâmica. Eles vão olhar tudo o que está acontecendo, automaticamente bater ali com os dados que você está gerando naquele momento, como se fosse um computador, e vai demonstrar que tem um alerta, tem algo muito diferente acontecendo. Deprime essa pessoa porque ela precisa ficar ali, paradinha naquele lugar. Isso tudo é inconsciente, a gente não sabe que isso está acontecendo, mas acontece. O ego, ele quer nos proteger, mas muitas vezes ele pode nos limitar. Porque ao invés de você olhar uma determinada coisa que você vê e se compara de uma forma negativa, você poderia estar olhando de uma forma positiva e te dando um impulso para ir, para avançar. Fala, nossa, isso se a pessoa também, se essa pessoa pode, eu também posso. Mas a maioria das vezes a gente faz o quê? A gente deprime. Nossa, por que ela consegue e eu não? Como se nós estivéssemos falhando. Então, o que fazer para sair disso? Tem todo esse sistema voltado para a realidade, que eu estava falando agora para vocês. Só que nós somos consciência, lembra? Nós somos aquela partícula que se originou do todo e que somos pura potência. Então, quando tá esse burburinho todo, né, da mente, ouvindo o ego, o inconsciente, os pensamentos estão ali desenfreados, você não consegue ter acesso a consciência que sabe tudo tá te mandando. Aquilo não chega, não dá, não consegue chegar até nós. Então você precisa começar a perceber. Primeiro ponto, eu sou consciência, eu tenho um eu superior, uma centelha divina que sabe de tudo, do passado, do presente e do futuro. E eu preciso me conectar e deixar o espaço aberto para essa centelha se comunicar comigo. Quando diz na Bíblia, eu não sou uma estudiosa da Bíblia, mas esses dias eu estava meditando sobre isso, até lendo um livro do Neville Goddard, que chama O Despertar da Consciência. É interessante vocês lerem, porque ele traz muitos aspectos da Bíblia voltado para esse olhar quântico. Então, quando diz na Bíblia, eu não sei em qual parte, mas não devemos cultuar dois deuses ou vários deuses. Não devemos cultuar vários deuses. É porque é bem isso. A gente está olhando fora, cultuando fora o que nós estamos vendo, que não sabemos se é verdade, se é mentira, se é um personagem ou não. E deixamos de cultuar a nossa fonte divina. A nossa fonte que está com todas as respostas, com tudo para a gente pronto, para a nossa vida ser, sabe, grandiosa, ser da forma que nós desejamos lá no fundo do nosso ser. Então, o primeiro ponto é você olhar, eu tenho essa fonte divina em mim, essa centelha. Eu preciso fazer essa centelha se comunicar comigo de uma forma um pouco mais fácil, porque ela se comunica o tempo todo, só que nós não conseguimos ouvir por causa de todo esse burburinho que a mente faz, que os pensamentos estão ali desenfreados, tentando te proteger de algo. E presta atenção, o seu pensamento ele vai te levar somente para o passado ou para o futuro, mas tudo baseado em memórias. Ou memórias do passado, de que, meu Deus, isso foi ruim, não foi legal, fiquei triste, ou do futuro, estou com medo disso, daquilo, mas com base nas memórias do passado. Então, primeiro ponto, começar pelo menos a 5 minutinhos por dia, tirar um tempinho para meditar ali, mas meditar no sentido de parar, respirar e sentir você, sentir o teu coração, a respiração, começar a ir silenciando a sua mente. Como você vai fazendo isso? Você vai percebendo, deixa os pensamentos correrem solto. E aí, aos poucos, você vai falando, ego,
eu já entendi. Tranquiliza, afrouxa um pouquinho. Pensamento, ouve, mente, se comunica com a centelha. Vamos ouvir o que a centelha tem para nós. Todo dia, ego, silencia, mente, presta atenção no que a centelha está trazendo. Quando você perceber teu pensamento muito correndo ali, desenfreado, respira. Lembra, mente, lembra, nós estamos conectados com a centelha. Ouve o que ela está nos dizendo. E aí você vai começando a tranquilizar e você vai percebendo os insights. Você vai percebendo as clarezas de pensamento. Ou tem coisas que machucavam, não machucam mais. Então eu acho que um primeiro ponto é isso, é você olhar que você é um ser grandioso. Independente de como esteja a tua situação nesse momento. Pode estar um furacão, um tsunami passando e fazendo você rodar. Você tem todas as chances e todas as ferramentas para sair disso. É só silenciar um pouco, começar a ter as rédeas do seu pensamento, não deixar ele desgovernado, te mostrando todas as tragédias que podem vir a acontecer disso que está acontecendo, porque é uma tendência, a gente fica vinculado e grudado naquele pensamento, naquele medo, naquela agonia, e não sai daquilo, o pensamento fica automático. Então você precisa, nesse primeiro momento, ter a disciplina e o foco. Para, mente, ouve a centelha. Mente, ouve a centelha. Nós estamos juntos com a centelha, lembra? Ouve a centelha. Para você sair desse turbilhão e começar aos poucos a realizar. E quando você começa a realizar, que você percebe um detalhe, outro, aí um outro aqui, um outro ali, aí vai ficando gostoso, porque você viu que aquilo é verdadeiro. Então pare agora de se comparar, pare de cultuar os outros deuses. Olhe para você, para a tua fonte. O que o outro está fazendo, expondo, não diz respeito a nós, diz respeito somente a eles. O que diz respeito a nós é a nossa vida, o que vamos fazer com esse conhecimento e daqui em diante. O que eu quero fazer daqui em diante com isso que eu sei, que eu sou a fonte, que eu sou uma partícula divina, que eu sou uma partícula desse todo. Eu sou uma partícula do Criador. Comece a criar para a sua vida. Não perca mais tempo olhando para a vida do outro. Não perca mais tempo ali girando aquilo e se insatisfazendo com o que você vê. Porque se você sente inveja ou se você sente angústia, qualquer coisa nesse sentido, não é feio. Não é feio, mas se isso está te trazendo desconforto, você precisa começar a olhar para isso e cuidar de você. E o primeiro ponto, para de gastar um tempo que você poderia estar usando para a tua criação para ficar contemplando e cultuando a vida do outro. A comparação, ela rouba algo muito precioso de você, que é a sua singularidade, que é a tua identidade energética, que é aquilo que você veio para contribuir. Se você está aqui é para contribuir com algo. Então, quando a gente se compara, a gente adormece isso, a gente abafa essa singularidade. E você começa a acreditar que não, o sucesso não é possível para você, que a vida feliz não é possível para você. E nisso você está traindo a sua alma, você está traindo a sua centelha, que é tão capaz, que é tão potente, está ali acuada por coisas que você vê com os órgãos dos sentidos, que vê com os olhos ali, ou ouve, né? E absorve como se aquilo fosse a única verdade, a única coisa que pudesse ser possível. Então, como que você muda tudo isso, entendendo que você é a fonte dos milagres? Deixa a sua autenticidade falar, né? Exercite o que eu te ensinei lá sobre você silenciar, passar o comando para tua centelha divina e comece a perceber os milagres na sua vida, tá bom? Beijo!